Livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Vou convidar você para acompanhar essa leitura comigo, que vai ser do verso de número 1 até o verso de número 29. Gênesis 19, do 1 até o 29. Diz assim a palavra do Senhor: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram a Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à tua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos e filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás e não pare em nenhuma dessa planície, em nenhum lugar desta planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir lá e para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele.
também lhe atenderei este pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor, um relato um tanto estranho, mas ao mesmo tempo de uma profundidade maravilhosa. Vamos orar ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, pelo privilégio de estarmos juntos esta noite. Agradecemos aí pela vida do Wellington, esposo da Flávia, que melhorou, já foi para casa. Agradecemos pelos irmãos Machado também, que melhoraram, estão bem, passaram já o período do Covid, outros mais que foram curados, graças a Deus. Vamos orar e agradecer também por uma criança que chama-se Valentina. Nós estivemos orando por ela algumas vezes aqui, e essa criança, ela tinha câncer, a leucemia, e nós oramos e os pais disseram que os médicos atestaram que ela está curada, completamente curada. Então vamos agradecer ao Senhor, cremos no milagre de Deus, cremos nas bênçãos do Senhor, cremos que Deus é o Deus que cura, que transforma. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças pela tua presença, pela paz de espírito, pela ação do teu Espírito Santo sobre nós. Graças te damos por estar aqui reunidos em nome de Jesus esta noite. Teu nome é poderoso, maravilhoso. O Senhor tem abençoado o teu povo, tua casa, tua igreja. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos nos reunir esta noite em nome de Jesus com alegria, com paz no coração, com certeza da salvação, com descanso da alma, com a mente alegre, privilegiada em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela graça poderosa do Senhor, que é derramada sobre nós sempre, para a glória do teu nome. Ó Deus amado, nós te louvamos pela vida do Wellington, que se recuperou, pela vida dos irmãos aqui que se recuperaram do Covid. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, nos abençoado, dado graça a cada um de nós. Queremos te agradecer pela vida da Valentina, que segundo os médicos está curada. Estenda as tuas mãos, continue abençoando essa criança, a família, para que eles venham, Senhor, sempre a conhecer o Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de falar da tua palavra. Tua palavra é rica, poderosa, maravilhosa. Dá-nos discernimento, sabedoria e graça dos altos céus para aprendermos da tua palavra esta noite. Oramos a ti pedindo e te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa noite eu quero trazer uma mensagem, eu nem me lembro se já preguei alguma vez nesse texto, da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas estava pensando hoje, e algumas coisas me vieram à mente, para trazer aos irmãos algumas lições das cidades de Sodoma e Gomorra. É uma história um tanto
estranha, é uma história diferenciada, única nas Escrituras, mas eu acredito que ela tem lições para a nossa vida, porque este relato da destruição de Sodoma e Gomorra é carregado de uma riqueza simbólica muito grande. Temos aqui a destruição, o relato da destruição dessas duas cidades. E nessa história, creio eu, estão envolvidos vários personagens que são significativos para a nossa compreensão espiritual. Primeiro elemento que eu quero destacar hoje na pregação são as duas cidades em si, porque Sodoma e Gomorra representam, biblicamente falando, a perversidade, representam a proliferação do pecado, representam a maldade que está presente hoje, em nossos dias, na sociedade em geral. Sodoma e Gomorra é o ápice da perversidade que nós presenciamos em nossa sociedade. Nós vemos aqui essas duas cidades que convergiam em si a figura da maldade, a figura da promiscuidade, a figura do alastramento do pecado, a tal ponto que os anjos de Deus que foram visitar esta cidade, eles foram alvos da tentativa da perversão da sexualidade que estava aflorada de uma forma tão pervertida naquela sociedade. Estas duas cidades, Sodoma e Gomorra, representam o mundo vendido ao pecado, representam a perversão moral da humanidade. A palavra de Deus não deixa de mostrar sempre na história o pecado da sociedade, e o mostra como algo terrível, e o mostra como algo absolutamente maligno. O pecado de Sodoma e Gomorra é o pecado da sociedade. O pecado do Sodoma e Gomorra é o pecado da nossa sociedade. Talvez essa não seja uma mensagem muito bem vista nos meios sociais. Talvez esta noite não seja uma mensagem que agrade muitos ouvidos. Mas eu não posso fugir desta mensagem. O pecado de Sodoma e Gomorra é o pecado da nossa sociedade. E este pecado levou ao juízo de Deus sobre aquelas duas cidades. Nós temos aqui uma figura, como eu tenho dito para os irmãos, Deus trabalha por simbolismos na Bíblia. Deus trabalha por comparações. Deus trabalha por metáforas. Ou seja, coisas que vão se concretizar no futuro, muitas vezes são simbolizadas, são relatadas de forma menor, de forma micro, no Antigo Testamento. Então nós temos às vezes uma expressão menor, uma realidade menor, que representa uma realidade muito maior, mais profunda e mais real, que acontecerá no futuro. Deus me parece fazer as coisas muitas vezes assim. Primeiro ele entra com uma realidade menor,
mais simples, de dimensões mais restritas, para representar uma realidade futura de dimensões muito maiores. Aqui nós temos o pecado de Sodoma e Gomorra e o juízo de Deus derramado sobre aquelas cidades, para representar o pecado da humanidade e o juízo de Deus que será derramado no futuro sobre o planeta Terra. Isto é um alerta para nós, é um alerta para a sociedade, porque o juízo de Deus sempre vem sobre o pecado. O juízo de Deus sempre vem sobre o pecado. Alguém pode dizer, mas nós estamos na época da graça, e estamos falando de Jesus, estamos falando do amor de Deus derramado sobre a terra, e é verdade, realmente Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é verdade. Mas nós não podemos esquecer que Jesus se apresenta em duas vindas, uma vinda para salvar e outra vinda como juiz sobre a terra. É assim que as profecias estão representando Cristo, aquele que vem como Senhor para salvar, mas aquele que também vem como juiz para destruir, para condenar e para executar o juízo sobre a terra. A Bíblia nos fala de um Deus que é amor, que ama e que dá o seu Filho, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos fala de um Deus que é justo, que é juiz justo e que executa o juízo segundo a sua santidade. Então não podemos ficar apenas com uma parte da Bíblia, senão nós perdemos a realidade. Se analisarmos apenas um lado da história, se analisarmos apenas um canto de Deus, nós não entenderemos quem é Deus e o plano de Deus na história. Não há manifestação da santidade de Deus que não seja totalmente contrária e punidora do pecado. Deus é tão santo quanto é averso ao pecado. Deus é tanto amor quanto é repreensor do pecado e do mal. Então, assim como o pecado daquelas cidades as levou ao juízo de Deus sobre a terra, sobre Sodoma e Gomorra, assim também a nossa sociedade com certeza não passará sem a punição de Deus sobre a terra. Deus derrama seu juízo sempre sobre este mundo perverso, e o pecado sempre tem como consequência a ruína. Aliás, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Aqui na história de Sodoma e Gomorra há um aviso para a nossa sociedade. Jesus se utilizou das histórias do Antigo Testamento para chamar a atenção da sociedade. Jesus levantou histórias como a de Sodoma e Gomorra, como de Noé, no dilúvio, para dizer aos homens que no final dos tempos será da mesma maneira. Então Jesus nos autoriza a pegar a história de Sodoma e Gomorra e projetá-la para o futuro no planeta Terra. Haverá sim juízo de Deus sobre a terra. O juízo recairá sobre o mundo. Alguém pode dizer: mas Cristo Jesus nos livra da ira que há de vir. É verdade, a Bíblia nos diz isso. Para aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo Jesus,
como vamos representar esta noite, para aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo Jesus. O juízo de Deus recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Mas para aqueles que não estão debaixo do sangue de Cristo, que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, então o juízo de Deus recairá sobre as cabeças de cada um deles. Esta é a verdade. Assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo juízo divino, assim também o pecado da sociedade não passará sem o devido juízo de Deus. Essa história traz um diagnóstico do nosso tempo e também mostra o resultado da perversidade da sociedade. Há uma estratégia maligna na sociedade. Uma das estratégias é a de dizer que as coisas sempre ficarão impunes sobre a terra. Nós somos testemunhas disso no próprio Brasil. O brasileiro está acostumado com a ideia da impunidade. O brasileiro já nasce vendo um país onde reina a impunidade. Homens corruptos no poder se utilizam do poder para o seu bel prazer, e a impunidade reina em nossa nação. Então as pessoas vão se acostumando com esta ideia perversa da impunidade, e eles acreditam que sempre poderão fazer alguma coisa e sairão impunes diante de Deus. Mas esta não é a verdade, porque Sodoma e Gomorra nos mostra que o pecado um dia tem o seu juízo, que o pecado um dia leva à destruição completa, e esta foi uma realidade que foi simbolicamente relatada por Deus aqui no Antigo Testamento, simbolizando uma realidade muito maior que acontecerá no futuro sobre a terra. Quando o irmão leu aqui as trombetas do Apocalipse, quando você lê o livro de Apocalipse, que vai ver as trombetas tocadas, a ira de Deus sendo derramada, as taças da ira sendo derramadas sobre a terra, as pragas, os ais sobre a terra, você percebe que Sodoma e Gomorra foi apenas uma figura das coisas que hão de acontecer sobre a nossa terra. Segundo, Ló também nos ensina aqui algumas coisas muito importantes, porque Ló é um personagem sui generis. A gente não sabe muito da índole de Ló, a gente não sabe muito como Ló se comportava, a gente vê pouca coisa sobre Ló no Antigo Testamento, mas alguma coisa interessante. Ló é aquele que, apesar de viver em uma sociedade corrompida, Ló consegue ter uma visão espiritual, ele consegue perceber o divino, e quando percebe o divino, ele traz o divino para dentro da sua casa. Este é um personagem importante. Veja no verso 1 até o verso 3 que nós lemos, diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. A porta da cidade era o lugar onde os homens iam para negociar, fazer seus negócios, gerir a cidade. Então Ló sabia muito bem da perversidade de Sodoma e Gomorra, e quando os avistou, então Ló levantou-se e foi recebê-los, e prostrou-se rosto em terra, e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, dizem eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu
tanto com eles, que finalmente o acompanharam, entraram em sua casa, e Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Isso aqui é significativo, isso aqui é maravilhoso, porque Ló vive em meio a uma sociedade perversa como a nossa. Mas mesmo em meio àquela sociedade perversa, não é porque ele vivia em meio àquela corrupção que ele perdeu a visão espiritual, como os demais que o cercavam tinham perdido. Ló manteve a visão espiritual. Muitos são contaminados hoje em dia pelo meio em que vivem, e o meio não é um fator determinante na vida espiritual de ninguém. Isto é uma lição a se aprender. O meio não tem poder de influenciar a mim e a você na vida espiritual. Alguém pode dizer: mas você não sabe onde é que eu vivo, você não conhece a minha família, você não conhece a casa do meu pai, você não conhece a minha vizinhança, você não conhece o trabalho onde eu estou, os meus amigos, a perversidade que acontece ali, você não sabe do que acontece na onde eu frequento, os lugares que eu preciso ir, você não conhece aonde eu estou, no meio onde eu estou vivendo. E eu digo para você, o meio não tem poder para influenciar a vida daquele que quer viver segundo a vontade de Deus. Não importa onde você esteja, não importa que jeito seja a família de seu pai, não importa como sejam seus parentes, não importa como seja a sua casa, não importa como seja seu marido, sua esposa, seus filhos, não importa como seja a sua vizinhança, seu trabalho, você pode servir ao Senhor, você pode ser alguém que se mantém na visão espiritual, não importa qual seja o meio onde você habita. É assim que Ló vem nos ensinar. Parece que Ló conseguiu manter a visão, ele viu o sobrenatural, e por isso insistiu muito com aqueles homens, para que eles pudessem vir para a sua casa. E quando entraram em sua casa, Ló colocou uma mesa para os representantes do Senhor. Irmãos, precisamos aprender com Ló a trazer o divino para dentro de casa. Precisamos aprender com Ló a trazer o sobrenatural para as nossas mesas, para a nossa reunião familiar. Precisamos aprender com Ló a trazer sempre as coisas de Deus para dentro do nosso lar. Não importa qual seja a corrupção da sociedade, não importa qual seja a corrupção no meio onde você está no teu trabalho, você pode trazer o sobrenatural de Deus para habitar na sua família, no meio da sua casa, para dentro da sua particularidade, para dentro da sua intimidade. Você pode trazer o sobrenatural de Deus. É isto que Ló nos ensina. O mundo pode estar perverso lá fora, mas nós devemos sempre buscar trazer o divino para perto de nós. Ló viu e disse: vocês não vão passar na praça, vocês vão para dentro da minha casa. Quanta gente traz a perversidade para dentro de casa, quanta gente traz a reclamação para dentro de casa, quanta gente traz o estresse lá de fora para dentro de casa, quanta gente traz os problemas lá de fora para dentro de casa. Mas Ló trouxe a bênção de Deus para dentro da sua casa. Ló trouxe o divino para perto de si mesmo. Ele diz: eu quero ficar perto de vocês, vocês vão dormir na minha casa, nós vamos dormir aqui não. E insistiu tanto, veja o seu texto diz, insistiu tanto com eles, até que eles entraram na casa de Ló. Aleluia, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Sodoma e Gomorra representa a perversidade, os anjos representam Deus.
Ló representa eu e você em meio à perversidade, trazendo Deus para perto de nós. É isso que aconteceu. Mas nós temos aqui um terceiro personagem. Nós temos um terceiro personagem aqui, que é Abraão. Abraão representa Cristo nessa história. Vejam vocês que, se olharmos para o capítulo anterior, nós vamos ver Abraão intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra e intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Interessante, porque Abraão poderia pensar: essa cidade deve ser destruída mesmo, nunca vi tanto pecado. Imagine eu e você se intercederíamos por Brasília. Os irmãos de Brasília, tenham misericórdia. Qualquer cidade que você pense ser mais perversa. Mas Abraão não pensou assim: eu quero que essa cidade seja destruída mesmo. Quem mandou Ló morar lá escolheu errado, problema dele. Abraão não pensou assim. Abraão, à semelhança de Moisés, sempre intercedia pelos pecadores. Isso é uma representação de Cristo, porque Cristo intercede pelos pecadores. Porque Cristo, quando estava sendo morto na cruz do Calvário, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Abraão tinha um coração compassivo. Ele se compadecia dos que estavam perecendo. E é interessante porque no relato que nós lemos, no verso 29, vai dizer assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Vocês prestaram atenção nessa leitura? A razão da salvação de Ló não foi o próprio Ló. A razão da salvação de Ló não foram as boas atitudes de Ló. A razão da salvação de Ló não foi ele mesmo, foi Abraão e a intercessão de Abraão. Quando Deus arrasou as cidades, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio daquela destruição. Vejam que a salvação de Ló vinha na realidade de Abraão. Assim, Abraão era uma figura de Cristo nessa história. Assim também em nossa sociedade. Um dia Deus vai derramar o juízo sobre a presente era. Um dia Deus vai derramar as taças da ira sobre esta terra. Mas assim como Ló, a igreja vai ser retirada da terra. E é interessante, porque neste texto, os anjos que tiraram Ló, diz no verso 16, que os homens agarraram Ló pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade. Os tiraram à força. E isso me faz lembrar, porque de certa forma isto representa o arrebatamento. Porque um dos significados da palavra arrebatamento no Novo Testamento é tirar à força. Então, no arrebatamento, nós seremos tirados à força deste lugar para uma outra realidade. Então, assim como Ló foi tirado à força da cidade, assim a igreja será tirada à força da terra quando Cristo voltar para nos buscar. Assim como depois da saída de Ló da cidade, a cidade foi destruída, assim também depois da saída da igreja, esta terra sofrerá o julgamento do Senhor. Mas, muito claro, precisamos observar que assim como a salvação de Ló
era devido não a ele mesmo, mas à intercessão de Abraão. Assim também a salvação da igreja é devida não à própria igreja, mas à obra de Cristo na cruz do Calvário. Assim como Abraão foi o motivo da salvação de Ló, assim Cristo é o motivo da salvação da igreja. Aleluia! Graças a Deus. Se não somos destruídos com Sodoma e Gomorra, é porque Cristo intercedeu por nós e morreu por nós na cruz do Calvário. É isso que vamos celebrar aqui esta noite, meus irmãos. Nós não vamos celebrar a nossa vitória pelas nossas próprias obras. Nós não vamos celebrar o quanto nós somos bons. Nós não vamos celebrar esta noite o quanto nós conseguimos fazer as coisas certinho. Nós vamos celebrar o quanto Jesus teve misericórdia de nós e pela graça nos arrancou do meio da destruição para a glória do seu nome. Aleluia! Graças a Deus. A mensagem desta noite é a mensagem da nossa salvação. Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. A igreja é salva pela intercessão de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas preste atenção. Nessa história há algumas atitudes interessantes. Nessa história há aqueles que ouvem o chamado do Senhor e são por ele conduzidos para o livramento. E aqui nós temos Ló e suas filhas. Aqueles que ouvem o chamado do Senhor e são por ele conduzidos pelo lugar e para o lugar do livramento. Ló e suas duas filhas. Mas aqui também nós temos aqueles que ouvem o chamado do Senhor, mas não o levam a sério, e por isso são destruídos no dia do juízo. Estes são os genros de Ló. O texto diz no verso 14, que Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. O texto diz: mas eles pensaram que Ló estava brincando. Eles pensaram que Ló estava brincando. Vejam, irmãos, aqui há um chamado. Vejam que o Senhor tira Ló, mas vejam também que aqueles que não levam o chamado a sério, eles ficam e são completamente destruídos. Isto mostra que muita gente não dá ouvidos à mensagem. Isto mostra que muita gente encara o aviso de Deus não com seriedade. Isto mostra que muita gente, quando ouve, não encara aquilo que Deus está falando com a devida seriedade. Quantas pessoas ouvem a mensagem, mas não entendem aquilo de forma séria? Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não levam em consideração aquilo que Deus está falando? Quantas pessoas são advertidas por Deus, mas não levam a sério aquilo que Deus está dizendo? Quantas pessoas frequentam os cultos, ouvem mensagens após mensagens, mas nunca tomam um posicionamento segundo aquilo que ouvem? Este relato da história de Ló é um relato que nos mostra que muitas vezes a mensagem que nós pregamos não é levada a sério por muita gente.
Isso aconteceu com os genros de Ló. Eles ouviram, mas estavam cegos. Não conseguiam entender que Ló estava falando a verdade. E para eles tudo não passava de uma brincadeira, tudo não passava de um conto de fábulas. E por isso eles foram completamente destruídos junto com aquelas duas cidades. Precisamos entender que, apesar de falarmos a verdade, muita gente não vai dar ouvidos para aquilo que estamos falando. Mas isto não deve ser um motivo de desânimo para a igreja. Precisamos continuar anunciando a verdade. Precisamos continuar anunciando a verdade, mesmo que não nos deem crédito, porque Deus derramará o seu juízo sobre a terra. Então há aqui os que são retirados, há os que ouvem e não dão crédito, mas há uma terceira categoria de pessoas neste relato. Há também aqueles que no processo de ir, que no processo da caminhada, acabam desobedecendo a ordem de Deus e assim recebem a condenação. É o caso da mulher de Ló, que em meio ao processo da retirada, que em meio ao processo da caminhada, acabou olhando para trás, ou seja, desobedeceu a ordem do Senhor, não olhe para trás, acabou olhando para trás e foi transformada numa estátua de sal e ali pereceu. Esse texto nos mostra que a obediência é algo fundamental na vida do homem de Deus. A obediência é algo fundamental na caminhada de fé. Jesus disse que aquele que lança a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 62. O que é olhar para trás? Olhar para trás é uma simbologia da desobediência. Existem aqueles que estão no processo da caminhada da vida espiritual, mas que olham para trás, e isso é representado em várias circunstâncias na Bíblia. Mesmo o apóstolo Paulo diz daqueles que representam um cão, representado pelo um cão que volta ao seu vômito, ou pelo porco que volta ao lamaçal. São aqueles que provaram do dom celestial, mas voltaram para trás. Esta mulher, a mulher de Ló, representa aqueles que um dia entraram pela caminhada correta, mas não perseveraram. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que enveredar pela santificação, este será salvo. Mas aquele que olhar para trás, quem lança a mão ao arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Esta é a mulher de Ló. Ela nos diz que não basta ser crente, é preciso obedecer. Não basta viver uma vida de frequência aos cultos, não basta viver uma vida onde você contribua na igreja, não basta viver uma vida de tomar santa ceia uma vez por mês, não basta viver uma vida de leitura bíblica e orações, é preciso obedecer. A obediência é algo que se requer dos servos do Senhor, é preciso obedecer à voz do Senhor. Jesus diz: vós sois meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Obediência é requerida do povo de Deus. Então a mulher de Ló
é um exemplo da desobediência dentre aqueles que estão caminhando para fora da destruição. Ló e suas filhas conseguiram perseverar sem desobedecer e por isso foram salvos, mas a mulher de Ló desobedeceu e por isso foi destruída. Irmãos amados, esta noite, esta mensagem é uma chamada para todos nós. Esta mensagem é um alerta para todos nós. A medida da perversidade de Sodoma e Gomorra chegou a tal ponto que Deus derramou o seu juízo e destruiu as duas cidades. A medida da perversidade deste mundo está chegando no transbordar do cálice. Em nossa sociedade, a perversidade está tão avolumada que daqui a um pouco de tempo, e não muito tempo, as pessoas terão muita dificuldade em ser honestos. As pessoas terão muita dificuldade em seguir os princípios da palavra de Deus. E talvez em pouco tempo, na nossa sociedade, seguir a verdade da palavra de Deus vai significar ser punido pela justiça dos homens, vai significar ser aprisionado, sofrer e talvez até morrer por seguir a palavra de Deus. Porque o volume da perversidade social está chegando ao seu ápice. Mas não se esqueça, Deus tem um volume, Deus tem uma medida estabelecida para derramar o juízo. Como eu tenho dito aqui já nas pregações, quando a medida chegou ao ápice na época de Noé, Deus destruiu a terra em água. Quando a medida chegou no seu ápice em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu as duas cidades com fogo. Quando a medida dos cananeus chegou ao seu ápice, Deus enviou os exércitos de Israel e destruiu a terra dos cananeus, e assim houve a ocupação do povo de Israel. Assim será no final dos tempos. A medida da perversidade deste mundo está chegando ao seu ápice, e quando isso acontecer, Deus derramará o juízo sobre a terra. O mundo jaz no maligno, assim como Sodoma e Gomorra estava nas mãos do maligno. A sociedade abunda no pecado, assim como Sodoma e Gomorra abundava no pecado. E esta perversidade não pode ser ignorada pela igreja, porque o pecado leva à punição e à destruição. O salário do pecado é a morte. Mas nós temos um intercessor, mas nós temos alguém que intercede por nós. Nós temos Cristo Jesus, prefigurado por Abraão no Antigo Testamento, e Cristo Jesus é o nosso Salvador. Graças à intercessão de Cristo, nós não pereceremos com Sodoma e Gomorra, aleluia. Graças à intercessão e à morte de Cristo, nós seremos salvos, livres da ira de Deus sobre o pecado na terra. Devemos aprender e estar alertos para estas realidades que estão acontecendo, mas também precisamos estar alerta para abrigar sempre o sagrado, mesmo em meio a uma sociedade pervertida. Este texto nos mostra, precisamos trazer o sagrado para perto de nós, mesmo em meio à corrupção e à destruição em nossa volta. Precisamos trazer o sagrado para dentro da nossa casa, para dentro da nossa particularidade, para dentro da nossa vida. É isto que este texto nos ensina. Este texto nos ensina, precisamos estar alertas para trazer e levar sempre a sério a mensagem de Deus.
Deus está falando. Deus está falando. É preciso levar aquilo que Deus fala a sério e colocar em prática. É preciso manter a obediência. Manter a obediência para poder escapar da destruição. Assim como Ló e suas filhas foram obedientes e escaparam da destruição, Deus está nos chamando para mantermos a obediência. Precisamos aprender com essa história, que a semelhança de Abraão, precisamos ter um coração compassivo e interceder por aqueles que perecem. Precisamos aprender que a semelhança de Ló, devemos ter uma mensagem sempre que aponta para a verdade de Deus, e a verdade de Deus é a de que a destruição muito em breve virá. Precisamos aprender que devemos louvar a Deus pela sua benevolência de nos livrar por sua graça da destruição que virá. Sodoma e Gomorra é uma metáfora da destruição no fim dos tempos. Ló é uma metáfora de mim e de você, que somos tirados em meio à destruição. Os genros de Ló são uma metáfora daqueles que ouvem, mas não levam a palavra a sério. A mulher de Ló é uma metáfora daqueles que começam bem, mas acabam mal, por desobedecerem no meio do caminho. E Abraão é uma metáfora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por sua intercessão livra o seu povo de ser destruído com a condenação que virá sobre o mundo. Que Deus os abençoe, que esta mensagem nos leve sempre a buscar a presença de Deus, que esta mensagem nos leve sempre a viver uma vida de santidade na presença do Senhor, que esta mensagem nos leve sempre a ter um sinal de alerta para as calamidades que virão neste mundo por causa do pecado. Deus fortaleça a vida da igreja, nos revista da graça, nos encha do Espírito Santo, para que possamos caminhar com fé e assim chegarmos do outro lado sãos e salvos, em nome de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Eu quero orar para que a nossa fé continue firme, para que a gente consiga trazer sempre o sagrado para perto de nós, mesmo em meio às corrupções deste mundo. Eu quero orar para que a nossa mesa sente o sagrado sempre, para comer do nosso pão, para beber do nosso cálice, mesmo em meio às podridões deste mundo. Eu quero orar para que, ao invés da gente trazer para a nossa mesa as reclamações, os estresses da vida, as contaminações da sociedade, a gente possa trazer para a nossa mesa a presença de Deus para estar conosco. Vamos orar esta noite em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus maravilhoso, nós lemos a história de Sodoma e Gomorra. Vemos o juízo do Senhor derramado sobre aquelas duas cidades. Vemos ali uma metáfora daquilo que acontecerá no futuro, quando as taças da ira do Senhor serão derramadas sobre a terra. Mas graças ao Senhor, nós podemos ver Abraão, que intercedeu por Ló e pela cidade,
E o Senhor ouviu a intercessão de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Graças te damos, Jesus, porque o Senhor intercede por nós, porque o teu sacrifício na cruz do Calvário é a intercessão pela nossa vida, porque pelo teu sangue nós somos livres da destruição do dia da ira. Graças te damos, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias. Assim como os teus anjos arrancaram Ló, nós seremos arrancados e somos arrancados deste mundo e caminhamos para a glória em Cristo Jesus. Ajuda-nos a obedecer a tua palavra sempre. Ajuda-nos a ser servos fiéis, vivendo em santidade, que caminham segundo a tua orientação da tua palavra. Não queremos olhar para trás como a mulher de Ló. Não queremos desobedecer a tua palavra. Nós queremos viver com a fé em Cristo Jesus, os olhos fitos em Cristo Jesus. Não queremos ser daqueles que apenas começam bem, nós queremos ser daqueles que terminam bem. Não queremos ser daqueles que voltam para trás, nós queremos ser daqueles que caminham rumo a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra, a praticá-la todos os dias da nossa vida. Fortalece a tua igreja em meio a este mundo pervertido e corrupto, em meio à impunidade deste mundo. Nós sabemos que um dia o teu juízo descerá sobre esta terra, e nós queremos estar firmes com Cristo Jesus, o nosso Salvador, porque muito em breve a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Fortalece o teu povo, a tua igreja. Ajuda-nos a ser fiéis ao Senhor, ó Deus. Sabemos que muitos, Senhor, muitos não levam a sério a tua palavra, a tua mensagem, à semelhança dos genros de Ló. Muitos não entendem a tua palavra, muitos não dão valor à tua palavra, mas nós queremos ser daqueles que ouvem e obedecem. Queremos ser daqueles que ouvem e se entregam ao Senhor com alegria. Queremos ser daqueles que ouvem e estão debaixo do sangue da cruz. Fortalece a tua igreja, que cada um de nós possamos, ó Deus, estar firmes com o Senhor. Aviva o coração do teu povo, renova o coração do teu povo, derrama do poder do teu Espírito Santo sobre a tua igreja, para estarmos firmes. Sabemos que o juízo virá, mas nós somos salvos da ira pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É isso que vamos celebrar esta noite na ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma música